Oi pessoal, tudo bem? O maquiando o cliente de hoje, então é um semi-cut com glitter. Eu tentei fazer ele mais colorido, com amarelo e roxo, espero que vocês gostem. Aproveita que está no comecinho do vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal e bora conferir essa maquiagem. Eu já tinha aplicado corretivo em toda a pálpebra dela e tinha selado já com pó. Aí eu vou começar com essa sombra amarela da paleta da Jaclyn Hill, que eu confesso que me incomodou bastante. Eu já tinha usado esse amarelo e tinha dado certo, mas eu não sei se foi o jeito que eu preparei a pálpebra dela, que foi o pó da NYX que eu usei, e antes eu usava o translúcido. Eu não sei se foi isso, eu não sei o que aconteceu, mas parece que esse amarelo não estava fixando direito na pálpebra dela, sabe? Talvez eu tenha colocado um pouco mais de pó também para selar, eu não sei. Eu sei que eu coloquei esse amarelo ali e depois eu acrescentava as outras cores em cima e parecia que não fixava, não ficava uniforme. Mas eu fui aplicando ali esse amarelo com um pincel de esfumar, esse é um pincel da Macrylan, em toda a pálpebra dela ali, desde o cantinho interno até o canto externo do olho. Depois eu vim com o pincel 136 da Dye Makeup, estou aplicando essa sombra, que ele é um marrom avermelhado, né, da paleta. E vou aplicando ali da mesma maneira, desde o cantinho interno até o canto externo. Pode ver que ele demorou para pigmentar bem a cor dele, que eu vou intensificando aos poucos. Pode ver que eu vou acrescentando essa sombra aos poucos, eu pego, aplico no olho, esfumo, pego de novo, até eu achar que tá a cor que tem que ficar. Eu acho que foi o problema do amarelo e de eu ter selado o olho, porque depois que eu fiz essa maquiagem, eu atendi uma cliente e eu fiz a mesma técnica, só que eu usei só o marrom avermelhado e o roxo que eu vou usar depois e deu certo, sabe? Então eu acho que foi sim o problema do amarelo ou o pó que eu usei embaixo. Mas enfim, né? Eu vou ali intensificando, esfumado, depois eu volto com o pincel que eu apliquei o amarelo, esfumo as bordinhas, dando acabamento nesse esfumado ali. Depois que eu dei acabamento ali no esfumado, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha dela. Eu tô usando um pincel bem fininho e o iluminador, o Mary Lou da The Balm. Eu aplico ali abaixo da sobrancelha dela e volto com o pincel de esfumar e esfumo a transição entre os marrons e esse iluminador. Daí eu venho com a paleta Venus XL da Lime Crime. Tô apaixonada por essa paleta, é muito bonita. Eu comprei lá na Try-It Importados. Eu venho com o 136 da Dye Makeup e essa sombra roxinha que a luz não ficou escura ali, não apareceu direito, mas é um roxo. E vou aplicando ali no canto interno do olho dela e no canto externo esfumo pro côncavo. E cuido para esse roxo não invadir esses outros marrons que nós tínhamos aplicado antes, no caso o marrom avermelhado e o amarelo, né? Tento deixar esses outros aparecerem também, não tampar com o roxo. Vou esfumando esse roxo com a mão bem levinha, movimento de vai e vem, movimento circular, até ficar um esfumado ali bem bonito e não aparecer marcação entre o roxo e o tom avermelhado. Depois que eu finalizei esse esfumado, eu vou fazer o recorte do Cut Luz. Eu gosto de usar um corretivo líquido, que eu usei é o da Natura, a cor Claro 20, com um pincel bem fininho. E eu vou aplicar ali no centro do olho dela e vou puxar fazendo o recorte do cut. Primeiro eu coloco esse corretivo ali, mais ou menos cuidando da altura que tá o outro olho, né? Coloco no centro do olho dela e vou puxando para a lateral para fazer o cut, né? Do cut luz. Depois eu peço para ela abrir o olho e vou cuidando para ver se tá mais ou menos a mesma altura e o mesmo tamanho. Dou uma limpada nesse mesmo pincel e vou esfumar as bordinhas ali, puxando do final do olho para o meio e depois do comecinho do olho para o meio, para esfumar bem esse corretivo e não deixar nada marcado. Depois que eu esfumei esse corretivo, eu venho com a sombra, primeiro com a sombra marrom avermelhada e aplico ali no canto externo do olho dela, deixo bem esfumadinho esse marrom. Depois eu vou para o canto interno e faço a mesma coisa, esfumo bem para não ficar marcado. Aí depois que eu vim com esse marrom avermelhado, eu vou aplicar o roxo e faço o mesmo processo, só que eu aplico mais no cantinho interno e mais no canto externo, para fazer um degradê, né, que nem estava antes. Aplico ali no canto externo do olho dela, depois no canto interno do olho. Usei o mesmo pincel, o 136 da Dye Makeup. Eu só limpo ele e vou esfumando.
Agora eu volto com aquela sombra amarela e o pincel fininho, mesmo que eu usei para fazer o recorte, eu só limpei ele na toalhinha e vou aplicar ali no Cut Loose, em toda a extensão ali que ficou sem nada de sombra, que ficou só o corretivo, né? Vou aplicando aos poucos, porque como eu falei, eu tive dificuldade com esse amarelo, então eu vou aplicando aos poucos para ele ficar bem uniforme. Depois que eu intensifiquei esse amarelo, eu volto com 136 e dou mais uma esfumada ali nas bordinhas entre a sombra avermelhada e o amarelo. Vou aplicar um glitter, o glitter que eu estou usando é o Gold 3D da Bitarra e a colinha que eu uso é a colinha da NYX. Então eu aplico um pouquinho dessa cola no dorso da minha mão e com um pincelzinho de esfumar de cerda sintética eu vou aplicar ali no centro do olho dela, dando batidinhas com a mão bem levinha para esse glitter não ficar marcado. E aí com esse mesmo pincel que eu apliquei a cola, eu pego o glitter e coloco ali em cima, com a mão bem levinha. E tirando bem o excesso do pincel para não ficar a marcação, sabe, entre o glitter e a sombra. Tentar deixar o mais esfumadinho possível ali. Vou com a mão bem levinha aplicando esse glitter. Agora eu quis dar um charminho a mais ali abaixo da sobrancelha dela, então eu pego um pouquinho mais dessa cola e aplico com o meu dedo mesmo. Pouca coisa, eu não queria que ficasse o glitter muito concentrado, então eu apliquei bem de levinho essa colinha de glitter e coloquei por cima o SM06, que é da Secret Makeup, né? E apliquei com o dedo mesmo ali abaixo da sobrancelha dela. Não, mal dá pra ver, esse glitter ele é bem fininho e como eu apliquei pouco, ficou só um reflexozinho, sabe? Mas eu gostei, ficou bem bonito. Vou para a parte de baixo do olho dela, eu tô usando o lápis, o Mega Impact do Avon, pode ver que o meu tá bem o cotoquinho, eu tô tentando usar todos, né, até acabar. Eu tenho um fechadinho ali, que eu gosto bastante desse lápis, ele é bem macio e bem pretinho, só que tem que tomar cuidado porque ele seca muito rápido, então sempre que for fazer, faz um olho de cada vez, aplica o lápis e esfuma ele, porque se tu não esfumar, depois que ele seca, tu não consegue esfumar mais. Depois que eu esfumei esse lápis, eu venho com o mesmo pincelzinho, esse é um pincel da Macrylan, o W907, e eu vou aplicar o roxinho primeiro ali em cima do lápis preto, mas na bordinha, né? Depois eu venho com o marrom avermelhado e aplico um pouquinho mais para baixo, faço o mesmo esquema de degradê que a gente fez em cima do olho, eu faço embaixo. Tô esfumando ali com o marrom avermelhado e depois que eu uso esse marrom, eu venho com o amarelo e esfumo ali mais na bordinha do olho dela, para ficar um degradê bem bonito. Depois eu fiz um delineado reto básico, só para esconder a raiz dos cílios mesmo. Eu tô usando o delineador líquido da Vult, de longa duração. E ele é bem pretinho e ele fica mate, né? Eu tava com preguiça de usar o da Inglot, só porque, tinha que pegar pincel e coisa, então eu apliquei esse. Como não ia aparecer muito, então eu apliquei ele ali, fiz um delineado reto, básico, como eu falei, só para esconder os cílios postiços, porque senão fica estranho se eu não fizer nada. Apliquei a máscara de cílios nos cílios dela, nos cílios inferior e superior também, só não apareceu ali, mas eu apliquei em cima e embaixo. É a Decolossal da Maybelline, e depois eu apliquei um cílios duplo nela, que é um cílios mink sintético e um outro cílios que eu tenho aqui, mas eu não vou saber dizer a numeração para vocês. Tô reforçando ali o iluminador que eu usei nela foi o da Make More, o mesmo que eu usei nos últimos vídeos, e já tinha aplicado um batom nude, né, na boca dela. Mas então foi essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou clique em gostei, se inscreve aqui no canal e até os próximos. Tchau!